Aproveitando suas férias na China, a atriz Paola Oliveira compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira 22, novos registros de sua estadia em Xangai. A viagem ao país teve como objetivo a participação no lançamento do filme Herança de Narcisa, que integra a mostra Focus Brasil, dentro da programação do Festival Internacional de Cinema. Nikkei, escreveu ela na legenda da publicação, frase que significa "você pode" em português. Durante um de seus passeios pela cidade, a artista visitou um Cat Café, estabelecimento que une o conceito de cafeteria tradicional à interação com felinos. A escolha do local não foi por acaso. Conhecida por seu amor aos animais, Paola já revelou nas redes sociais que é a tutora de 11 gatos e 7 cachorros. Na semana passada, a atriz já havia detalhado aos fãs a longa jornada rumo ao continente asiático. Ao comentar sobre as 31 horas de viagem partindo de São Paulo, ela brincou que o percurso parecia durar dias. Na ocasião, Paola também mostrou registros de uma escala no Catar antes de seguir para Gwangju, o primeiro destino de sua passagem pelo país. É impressionante como a Paola Oliveira consegue, mesmo estando do outro lado do mundo, manter esse canal de conexão tão direto com a gente aqui no Brasil. Ver a Paola em Xangai, participando de um festival internacional de cinema com o filme Herança de Narcisa, é apenas mais um capítulo de uma trajetória que a gente acompanha, praticamente em tempo real, há quase 2 décadas. Para quem vê a atriz hoje, consolidada como um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, é quase difícil lembrar que ela começou como assistente de palco lá atrás, em programas de auditório. A Caroline Paola Oliveira da Silva, nascida em São Paulo, sempre teve uma determinação muito peculiar. Antes de se tornar a estrela que conhecemos, ela se formou em fisioterapia, uma área que parece estar a quilômetros de distância dos holofotes, mas que ela nunca escondeu ter sido sua base antes de se dedicar integralmente às artes cênicas. A transição para a televisão aconteceu de forma gradual, mas com um impacto avassalador. Quem não se lembra do início dela em Belíssima, onde ela já mostrava uma presença de cena que poucas atrizes da sua geração possuíam? A partir dali, ela não apenas conquistou o público, mas também a crítica, emendando personagens icônicos que foram da doçura à vilania absoluta. E é curioso notar como a carreira da Paola sempre foi marcada por uma versatilidade muito grande, quase uma busca constante por não ficar rotulada. Ela passou por papéis de época, por novelas contemporâneas de grande sucesso e, claro, pela inesquecível Dani Bond em Felizes para Sempre, que foi um divisor de águas na percepção do público sobre o alcance dramático dela. Ali, ela deixou de ser apenas a protagonista romântica para se tornar um ícone de estilo, de comportamento e, por que não dizer, de um debate público sobre a liberdade feminina. E quando a gente fala da Paola, é impossível não mencionar essa faceta pessoal que ela compartilha tão abertamente nas redes sociais. A notícia da viagem dela à China, com o detalhe curioso sobre a visita ao Cat Café, faz todo sentido para quem conhece o histórico da atriz com os animais. Ela não é apenas uma entusiasta dos bichos, ela é uma tutora dedicada com uma arca de Noé particular em casa composta por 11 gatos e 7 cachorros. Isso diz muito sobre quem ela é fora dos estúdios. Em uma indústria que muitas vezes cobra uma imagem de perfeição inatingível, a Paola optou pelo caminho da autenticidade. Ela usa suas plataformas não apenas para divulgar seus trabalhos, mas para expor sua vida real, seus bastidores, suas inseguranças e, principalmente, essa paixão genuína pela causa animal, algo que ela defende com unhas e dentes, muitas vezes usando seu alcance para incentivar a adoção responsável. Essa passagem pela China, dentro da programação da Mostra Focus Brasil, marca também uma fase de maior internacionalização da carreira da atriz. O cinema brasileiro tem ganhado espaços cada vez mais nobres, e ter uma figura como a Paola Oliveira representando nossa cultura no Festival Internacional de Cinema de Xangai é um movimento estratégico e necessário. Ela leva consigo o peso de uma bagagem artística que já provou sua qualidade aqui, mas que agora busca novos públicos e novos horizontes. E veja, a jornada de 31 horas de viagem que ela descreveu não é apenas um detalhe de logística, é o símbolo de uma artista que não se acomoda. Ela poderia estar descansando em um resort no Caribe, mas está em uma missão de divulgação cultural, enfrentando o choque cultural, o fuso horário e a complexidade de um país como a China, o que demonstra uma disciplina profissional que a acompanha desde os tempos em que ela conciliava os estudos de teatro com os testes de elenco. Na minha visão, a televisão brasileira, e o entretenimento como um todo, vive um momento onde a personalidade do artista conta tanto quanto o seu talento. E a Paola soube dominar esse equilíbrio como poucos.
Ela não é uma celebridade que se esconde atrás de uma aura de inacessibilidade. Pelo contrário, ela convida o público para dentro da sua rotina. Quando ela posta uma foto em um cat café ou brinca com o cansaço de uma conexão longa em Doha, ela quebra a barreira entre o ídolo e o fã. Isso é muito poderoso. Eu particularmente acho que esse movimento que ela faz, de levar o cinema nacional para fora, é o que mantém a nossa cultura pulsante. Em um mundo cada vez mais globalizado, se a gente não ocupa esses espaços, se a gente não leva as nossas histórias para festivais internacionais, a gente acaba ficando isolado. E a Paola entende isso muito bem. Olhando para trás, para toda a trajetória dela, desde os primeiros passos na publicidade, passando pela transição para a atuação, até chegar nesse momento de reconhecimento internacional, o que a gente vê é uma evolução muito consistente. Ela é uma das poucas atrizes que conseguiu manter o carisma intacto enquanto amadurecia como profissional. Não houve um escândalo gratuito, não houve uma busca desesperada por atenção. O que houve foi um trabalho árduo, uma carreira construída degrau por degrau, muitas vezes sob o olhar impiedoso do público. E é interessante notar como ela responde a isso, com naturalidade, com bom humor e com uma dedicação aos seus bichos que humaniza tudo o que ela faz. Acho que o que mais me chama a atenção na Paola é essa capacidade de se reinventar sem perder a essência. Mesmo quando ela enfrenta pressões estéticas ou críticas infundadas, ela se posiciona de forma firme, usando sua voz para defender pautas importantes, como o respeito ao corpo e a valorização da mulher em todas as suas fases. E ver essa mulher, que já conquistou tudo que a teledramaturgia brasileira poderia oferecer, ainda se sentindo entusiasmada por conhecer um café de gatos em Xangai ou por aprender uma nova frase em chinês, mostra que ela mantém aquele brilho nos olhos de quem ainda está descobrindo o mundo. E é exatamente por isso que a gente continua acompanhando, porque no fim das contas, a Paola Oliveira é alguém com quem a gente se identifica. Ela é a vizinha que deu certo, a profissional que trabalha muito, a tutora de animais que ama seus bichinhos acima de tudo e acima de qualquer coisa, uma artista que ainda tem muito para nos mostrar. Esse momento na China é apenas um lembrete de que o mundo é pequeno para quem tem vontade de crescer, e a Paola certamente ainda tem muitos caminhos para trilhar, seja na televisão, no cinema ou onde quer que ela decida colocar a sua energia. Fica aqui o nosso reconhecimento por essa trajetória tão bonita e a nossa torcida para que essa mostra em Xangai seja apenas o início de um reconhecimento ainda mais amplo para o nosso cinema nacional através do trabalho dela.